Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé. E para isto eu quero usar um texto aqui de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Está escrito: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jabres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, engrandecido seja o seu nome. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é santo. Nesta noite eu te peço, ó Pai, traz luz à revelação, e que nesta noite mais uma vez o nome do Cristo vivo seja glorificado, e que seu Espírito Santo se mova em nós e através de nós, trazendo aplicação personalizada. E nesta noite, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro livre todos os corações e receptível a sua mensagem, a sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante de que qualquer espada de dois gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ó Pai, nesta noite eu declaro os corações livres e receptível a sua palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma epístola cujo autor é o apóstolo São Paulo, por inspiração do Espírito Santo de Deus. Esta epístola, cujo autor é o apóstolo São Paulo, foi direcionado ao discípulo Timóteo. Aqui nesta epístola, Paulo traz aqui algumas diretrizes, algumas direções, algumas admoestações para Timóteo, alertando do perigo dos últimos dias, que haverá tempos trabalhosos, onde os homens serão amantes de si mesmo, os homens serão egoístas, os homens serão presunçosos e bastardos, arrogantes, que perverterão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. E o apóstolo diz: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo, ou seja, serão amantes de si, idolatrarão a si mesmo. E Paulo continua dizendo que eles vão ser gananciosos.
homens gananciosos. E ele diz também que serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. E estas características que Paulo está trazendo aqui, revelando pelo Espírito para a igreja da sua época, o apóstolo Paulo não está falando dos ímpios, daqueles que estão no mundo, mas Paulo está falando daqueles que estão dentro do âmbito eclesiológico, que trarão e que terão estas características que ele traz aqui: amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos e blasfemos e desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então estas características mencionada aqui por Paulo, ensinando para Timóteo, Paulo está falando que isto será no meio do povo de Deus, será manifestado estas características, essas degradações e debilidades, porque aqui aponta claramente que haverá corrupção no meio do povo de Deus. E quando nós nos reportamos para o presente século, nós vemos claramente que esta profecia já tem se instalado no presente século, já está acontecendo, aonde pessoas com discurso de religiosidade, mas negando a verdadeira piedade. E o apóstolo traz aqui menção que estes mesmos serão blasfemos. Ou seja, ainda que tenham um discurso de religiosidade, pelos seus atos, pelas suas condutas, vão negar o Rei Jesus, o Senhor Jesus. Serão desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Ímpios aqui fala daqueles que não creem em Deus, que não tem a fé e que não faz parte do povo de Deus. Porém, Paulo está trazendo aqui que estes homens que estarão no meio do povo de Deus terão este mesmo comportamento ímpio, contrário à vontade de Deus, rebelado contra Deus, ainda que tenha um discurso de religiosidade, de espiritualidade. E Paulo continua no versículo 3 que estes mesmos não terão afeição natural, não terá sentimento, amor, estorte pelos seus familiares, pelo seu próximo. Serão homens seco na sua essência. Serão homens que têm um coração exercitado na maldade, porque ele diz que sem afeição natural, incapazes de perdoar. Serão homens que não cultivarão o perdão da parte de Deus, o perdão de Deus no seu coração, rejeitarão este princípio e este mandamento em que todos aqueles que fazem parte do povo de Deus precisam a cada dia se exercitar no perdão, porque o perdão pavimenta o caminho dos relacionamentos. Porém, estes homens serão sem afeição natural, incapazes de perdoar. Ou seja, eles não terão esta qualidade qualitativa em si, de perdoar. E isto é uma clara referência de alguém que não nasceu da água e do Espírito, porque todo aquele que nasceu da água e do Espírito tem a essência de Deus em si. Por ter a essência de Deus, ainda que por um momento seja machucado, magoado, preserve a mágoa no coração, pelo Espírito ele é incomodado a liberar o perdão e a viver em um lugar de um coração limpo, sem mágoa, sem ressentimento. Porém, estes homens que Paulo menciona, estas características dos homens nos últimos dias no meio do povo de Deus, Paulo traz claramente que não terá esta qualidade, não carregará, não trará em si esta qualidade na sua natureza de perdoar, de liberar o perdão, de amar, de ter um sentimento que ama e que protege o seu semelhante. Porque Paulo diz que eles serão sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Então Paulo traz aqui que eles serão caluniadores, serão homens que estará o tempo todo caluniando o semelhante, inventando mexerico.
inventando fofoca, fazendo fofoca contra o próximo. Porque Paulo traz aqui que isto é um indício da corrupção dos seres humanos nos últimos dias, no meio do povo de Deus. Porque ele traz aqui que serão caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está afirmando categoricamente que estes homens não terá parte com o bem, não terá parte com Deus, ainda que esteja no meio do povo de Deus, mas serão pessoas exercitadas em praticar o mal. Porque Paulo diz que eles serão caluniadores, descontrolados, não terá domínio próprio nem temperança, serão descontrolados, cruéis, inimigos do bem. Serão inimigo do bem. Ser inimigo do bem não pertence ao bem, não pertence a Deus, mas pelo contrário, pertence a Satanás. E por pertencer a Satanás, serão exercitados no mal, na maldade, em tudo aquilo que é contraditório com a palavra de Deus. E o apóstolo continua dizendo que eles serão traidores, não terá fidelidade em si. Pelo contrário, serão traidores. Pessoas que não são confiáveis, pessoas que não serão dignas de confiança e nem podemos e nem poderemos depositar confiança, porque estas mesmas pessoas serão traidoras e por ser traidoras, elas trairão sem ressentimento e sem sentir remorso algum. Porque Paulo diz traidores inconsequentes, eles não medirão a consequência. Serão inconsequentes e não medirá o estrago que fará na vida do semelhante. Pelo contrário, serão traidores inconsequentes, orgulhosos. E isto é uma clara referência de alguém que não nasceu de novo, de alguém que não tem o Espírito de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus em si não preserva o sentimento do orgulho no coração, mas pelo contrário, é chamado a um lugar de renunciar ao orgulho para viver com um coração puro, um coração limpo, preservando a humildade, porque a humildade, um coração limpo, é um palco, é um terreno propício para a manifestação e a operação do Espírito Santo de Deus. Porém, os homens dos últimos dias que estarão no meio do povo de Deus serão orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Portanto, estes mesmos serão mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Ou seja, serão dados ao hedonismo, serão dados aos prazeres momentâneos e passageiros desta vida. E aqui eu abro um parênteses, que não é pecado você degustar os prazeres, porque Deus nos projetou para isto. Porém, quando os prazeres ocupam o lugar de primazia no nosso coração, aí passa a ser pecado, passa a ser um concorrente com Deus, e com isto nós entramos neste lugar de inimizade contra Deus. Então, não é pecado você ter prazer, você degustar as bênçãos de Deus. Porém, quando todas essas coisas tomam lugar de primazia no nosso coração, aí passa a ser pecado, uma pedra de tropeço, e passa a ser um Deus na nossa vida. Então, esses homens dos últimos dias serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E isto significa dizer claramente que o hedonismo será o Deus destes homens dos últimos dias, que estarão no meio do povo de Deus, que terão essas características, e eles serão inimigos de Deus, porque ele diz claramente, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo literalmente está afirmando que o Deus destes homens serão o hedonismo, serão dados aos prazeres da carne, às paixões, as coisas efêmeras e passageiras desta vida. E ele continua dizendo no versículo de número 5, com aparência de religiosidade. Em outras palavras, serão homens dotados de conhecimento intelectuais. Porém, esses mesmo, com aparência de religiosidade,
mas na sua essência são malignos. Na sua essência, o propósito é desviar o coração do povo de Deus, desviar a igreja de Deus do centro que é Cristo Jesus. Porque estes homens serão malignos, serão pessoas pervertidas, pessoas imorais, pessoas depravadas, exercitadas no mal. E com este posicionamento serão inimigos de Deus. E é bom que se diga que estes homens estarão debaixo da influência do anticristo, estarão sob o controle de Satanás. Porque essas características é o caráter de Satanás. E estes homens terão essas características, e isto teologicamente denota claramente que eles estarão debaixo da influência de Satanás. Porque embora eles tenham uma aparência de religiosidade, o apóstolo São Paulo diz que eles estão rejeitando o poder. E Paulo diz: afasta-te também desses. Ou seja, no tempo do apóstolo Paulo estava acontecendo isto, mas também na plenitude dos tempos nós estamos vendo estas características no meio do povo de Deus. Mas isso não significa dizer que todo o povo de Deus são pervertidos. Não, o povo de Deus é um povo santo, um povo eleito. Porém, é bom que se diga que no meio do povo de Deus há loucos. No meio do povo de Deus há pessoas que não nasceram de novo. Há pessoas que estão ali somente para tentar arrancar benefício do povo de Deus, para tentar tirar alguma coisa da igreja de nosso Senhor Jesus, que são estes homens dos últimos tempos, que Paulo diz que tem aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. E Paulo diz: afasta-te também desses. E ele continua no versículo 6, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam as mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. Então Paulo traz aqui também que nos últimos tempos o número de adultério no meio do povo de Deus irá se multiplicar por causa destes homens e por causa das mulheres que são tolas. E estes introduzirão a casa destas mulheres, conquistando estas mulheres que estão carregadas de pecado, que estão cheias de paixões, dada também ao hedonismo. Porque Paulo diz: porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. E Paulo continua dizendo que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, nestes últimos tempos, não se assuste e nem pasme com a imoralidade no meio do povo de Deus, com a depravação, declínio moral. Tudo isto já está profetizado, já havia sido alertado tanto pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos que haveria de acontecer estes escândalos. Nós estamos vivendo no presente século. Adultério sobre adultério, divórcio sobre divórcio, tudo isto já havia sido profetizado. Por quê? Por causa da depravação, por causa da imoralidade, por causa da espiritualidade vazia e contrária à vontade de Deus. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. Ou seja, essas mulheres mencionadas aqui no texto, que estes homens conquistarão, também são pessoas que não têm o Espírito, pessoas que são dadas às paixões e aos desejos da carne. Mas é bom que abra aqui um parênteses, que nós que temos o Espírito Santo, que somos nascidos da água e do Espírito, precisamos estar em vigilância, para que nós não caiamos neste engodo, neste engano, porque o engano nunca vem com a cara de engano, o engano sempre vem mascarado com cara de verdade. Então, como cristão autêntico e não inautêntico, nós precisamos estar vigilante, porque Paulo diz
disse à igreja em Corinto: aquele que pensar estar de pé, cuide para que não caia. Portanto, nós precisamos, como igreja do Senhor, eleitos do Senhor, predestinados do Senhor, precisamos estar vigilantes, precisamos estar em alerta, porque estes homens que estão no nosso meio, estas mulheres dadas ao hedonismo, às paixões da carne, estas mulheres estão também no nosso meio e nós precisamos estar no Espírito, sensível ao Espírito, para identificar, para que nós não sejamos ludibriados pelas suas influências, porque é fácil cairmos se nós não tivermos no Espírito. Versículo de número 7, ele diz que estão sempre aprendendo, mas nunca pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Paulo diz, estão aprendendo, estão ali ouvindo a palavra, mas com o coração endurecido, com o coração fechado, e não permite ser transformada pela palavra de Deus. E ele continua dizendo, e a semelhança de Janes e Jabres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade, são homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Então, claramente Paulo está dizendo, eles têm um conhecimento corrompido, a sua sabedoria, o seu conhecimento é meramente humano e animal e demoníaco, porque o seu conhecimento é corrompido e eles mesmos são reprovados na fé, porque é impossível que alguém carregue essas características, estas manifestações de mau caráter e seja aprovado na fé. Pelo contrário, a fé viva e a fé autêntica, ela traz na sua característica, na sua manifestação, a obediência que está em conformidade com a palavra de Deus. Porque Paulo diz que estes mesmos têm um entendimento corrompido e são reprovados na fé. A semelhança dos magos do Egito que resistiu a Moisés quando estava fazendo os sinais diante do faraó. Mas ele continua dizendo, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está referindo que este caminho que estes homens estão pegando é um caminho curto, um caminho escorregadio, um caminho de morte, como está escrito em Provérbio 14, versículo 12. Que há caminho que para o homem parece de vida, mas que no fim conduz à morte. Portanto, Paulo está dizendo que eles não irão adiante, mas cairão em ruína, porque pessoas que se intrometem no meio do povo de Deus, cuja finalidade é perverter o coração dos filhos de Deus, terá um destino de condenação, terá um destino de maldição sobre sua vida se não se arrepender. Porém, o apóstolo Paulo diz que estes homens são homens de entendimento corrompido e reprovado na fé. Em outras palavras, estes homens são inimigos do evangelho, inimigo da cruz, inimigo do povo de Deus, ainda que esteja no meio do povo de Deus com aparência de religiosidade. Dito isto, eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema, a extrema corrupção nos últimos dias. Mas antes mesmo de trazer aqui os textos complementares, eu quero ler um comentário teológico, se não vejamos. E não obstante, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, orgulhosos, presunçosos, dados ao hedonismo, mas amigos dos prazeres, e por causa deste comportamento serão inimigos de Deus, porque é impossível preservar todas essas características e ao mesmo tempo ser amigo de Deus, ao mesmo tempo ter comunhão com Deus. Portanto, os homens nestes últimos tempos tem estas características, ainda que tenha uma aparência de religiosidade. E quando alguém preserva estas características,
literalmente ele está em um lugar de alienação, em um lugar de inimizade com Deus. E esse texto teológico menciona aqui claramente as características destes homens nos últimos dias. E por causa destas características serão inimigos de Deus, porque, como eu já disse, vou ser redundante, é impossível preservar estas características e ao mesmo tempo ser amigo de Deus, porque a palavra de Deus em Tiago 4, versículo 4, a Bíblia diz: quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus, como está escrito no texto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E não obstante, estes homens são inimigos de Deus, porque essas características mencionadas por Paulo no texto áureo, que os homens nos últimos dias que estarão no meio do povo de Deus trarão este caráter corrompido, sem arrependimento, pervertido no seu conhecimento e reprovados na fé. Estes mesmos serão inimigos de Deus, porque não estarão em conformidade com a vontade de Deus. Estarão em um lugar de inimigo de Deus, em um lugar de alienação da vontade de Deus, e por estar neste lugar e por trazer essas características, esses mesmos são inimigo de Deus, porque Tiago é fático ao dizer: adúlteros e adúlteras, não sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não é possível conciliar esses dois extremos: ou você está com Deus ou você é inimigo de Deus. E tanto Tiago e tanto Paulo está falando para o povo de Deus, alertando ao povo de Deus que haveria esse tipo de pessoa no nosso meio, na igreja de nosso Senhor Jesus. E nós precisamos estar em alerta para que nós não peguemos essa estrebaria, não peguemos esse curso de alienação contrária à vontade de Deus, seguindo este caminho que esses homens estão. Porque o objetivo desses homens no nosso meio é nos afastar da presença de Deus e nos levar para um lugar de alienação, a um lugar de inimizade com Deus. Então estes homens são inimigos de Deus, não está no cerne da vontade de Deus, não estão de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, eles não são amigos de Deus, pelo contrário, são inimigos de Deus. Paulo alerta Timóteo, Tiago alerta a igreja, e o Senhor Jesus também, em Mateus 24, Jesus ele fala desses últimos dias que haveria esta corrupção, porque ele diz que as pessoas estarão voltadas para o presente século, casando e dando-se em casamento, comendo e bebendo, antes da sua vinda. E assim como nos dias de Noé, em que no dia anterior as pessoas estavam festejando, vivendo a sua vida naturalmente, e no dia seguinte Noé entrou na arca, o dilúvio veio, assim seria a vinda do Filho do Homem. Mas quando nós nos reportamos para o Gênesis, para o tempo de Noé, nós vemos que as pessoas estavam assim fazendo o que Jesus disse. Mas dentro do que Jesus falou, Jesus estava dentre as entrelinhas avisando e revelando que nos últimos dias as pessoas estariam em declínio espiritual e moral, como na época de Noé, em que os homens haviam se pervertido de tal maneira que Deus expira pelas narinas e avisa para Noé, pregador da justiça, que ele estava trazendo sobre o mundo da época de Noé o dilúvio, por causa do pecado, por causa da corrupção daquela geração, daquele povo. E o Senhor Jesus Cristo aponta dentro deste aviso da sua volta, antes da sua volta, que haveria esta corrupção, porque ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então as pessoas estarão preocupadas somente com aqui e agora.
como na época de Noé, mas como eu disse, você é redundante. Quando nós analisamos a época de Noé, o povo da época de Noé, o povo estava em declínio moral, declínio espiritual, alienado da vontade de Deus, vivendo uma depravação moral e espiritual. E esse texto que Jesus menciona dentre as entrelinhas, Cristo está revelando claramente que nos últimos dias os homens seriam depravados, os homens estariam vivendo neste lugar de declínio espiritual, chegaria no ápice, no clímax da imoralidade e da depravação moral e espiritual. E nós estamos vivendo este tempo quando nós analisamos o cenário mundial. Nós vemos escândalo sobre escândalo. Pessoas que estão no nosso meio, mas que não pertencem ao povo de Deus. Pessoas que estão no púlpito, mas que não é nascido de novo. Pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que estão ali no altar do Senhor, mas que nunca nasceu de novo e que estão o tempo todo trazendo escândalo e servindo de pedra de tropeço para aqueles que haverão de ser salvos. Então, meu amado e minha amada, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, um tempo onde nós estamos vivendo a extrema corrupção no caráter humano. Tanto no âmbito secular, que a cada dia um povo que está em declínio espiritual e declínio moral, mas também no meio do povo de Deus há este declínio moral e espiritual. E isto não é para ficar escondido, é para ser alertado e evidenciado. Trago à luz para que aqueles que estão na presença estejam alerta, para que não ache comum essas coisas, mas pelo contrário, seja da parte de Deus uma resistência para ser um instrumento da verdade, que proclama a verdade e que alerta contra este perigo da extrema corrupção dos últimos dias que nós estamos vivendo. Então não podemos e nem devemos nos dobrar a esse sistema corrompido que está permeando a igreja de nosso Senhor, e que esses homens que estão debaixo da influência do maligno, que está introduzido no nosso meio para tentar perverter a graça de nosso Senhor Jesus em libertinagem. Aconteceu na época dos apóstolos, mas eles também alertou que nestes últimos tempos haveria extrema corrupção no meio do povo de Deus. Os homens amariam a si mesmos, serão arrogantes, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, porque o texto é fático ao dizer: pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também deste. Então, estas características do presente século houve no passado, mas que neste presente século está em uma proporção mais profunda, a tal ponto que está chegando no clímax, está chegando de uma forma tão abrangente que chegou no ápice. Quando nós olhamos escândalo sobre escândalo, mas Jesus diz: ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Melhor lhe seria amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar. Então, meu amado, é inevitável que o escândalo venha, mas Jesus diz: ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Melhor lhe seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao fundo do mar. Então, estes homens já têm a sua condenação declarada e decretada da parte de Deus, porque eles estão fazendo tudo isto consciente, porque muitos pregam a palavra de Deus, muitos têm o conhecimento da palavra de Deus, porém por causa do seu conhecimento corrompido e pervertido, distorce a graça de nosso Senhor Jesus em libertinagem, afirmando que não é bem assim. Pode pecar, podemos viver no pecado, porque afinal nós estamos na era da graça.
Porém, isto é relativismo teológico, relativismo da graça de nosso Senhor Jesus. Porque a graça de nosso Senhor Jesus não veio para nos dar carta branca para viver no pecado. A graça de Deus é poder capacitador para nos empoderar para viver uma vida de sobrenatural, uma vida de não viver mais no pecado. Então a graça não veio somente para nos perdoar. A graça nos veio para nos empoderar para viver em um lugar de uma vida de santidade, onde nós manifestamos a graça de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus implantado em operação na nossa vida. Porém, estes homens perverterão esta graça em libertinagem. Por isto, o caminho do Senhor será difamado, como nós estamos vendo no presente século. Mas a palavra de Deus para mim, para você nesta noite, é que você não coloque o seu coração naqueles que estão vivendo neste lugar, mas pelo contrário, os seus olhos precisam e devem estar fitados no Filho de Deus e seguir os passos do Senhor, porque a Bíblia diz em 1 João que neste mundo nós somos como Ele, e se nós somos como Ele, nós precisamos andar como Ele andou. Então, tire os olhos destes que estão neste lugar, nesses homens pervertidos, e coloque os seus olhos, seu coração em Cristo, pois Ele nos amou e se entregou por nós, e Ele é digno que nós sejamos obedientes, não porque queremos ser salvos, mas porque queremos glorificá-lo, porque Ele nos outorgou, Ele nos deu, nos doou a sua salvação, a sua vida, quando subiu à cruz do Calvário. Então olhe para Jesus, não olhe para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão escandalizando, para aqueles que estão indo contrário à palavra de Deus. Olhe para Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, e Ele não decepciona aquele que coloca os seus olhos nele. Então não olhe para quem está caindo, para estes homens depravados, para estes homens corruptos, para estes homens que têm uma aparência de religiosidade, mas negando a piedade. Então olhe para Jesus, porque estes homens são homens de entendimento, com conhecimento pervertido e corrompido e reprovados na fé. Mas Jesus não, Jesus é perfeito, e Jesus tem os seus que de fato teme ao Senhor e que de fato prega a palavra do Senhor e que vive para a glória de Deus. Então você precisa primariamente olhar para Cristo e olhar para aqueles a quem Jesus levantou e que são exemplo e que pode nos servir de exemplo. Então, meu amado e minha amada, nestes últimos tempos nós precisamos estarmos alerta, estarmos atentos, porque os homens são pervertidos, corrompidos, ainda que tenham aparência de religiosidade, ainda que esteja no meio do povo de Deus pregando a palavra, cantando, louvando, mas a palavra de Deus diz que os mesmos são inimigos de Deus, porque são amigos do hedonismo, dos prazeres, do que amigo de Deus. Portanto, são inimigos de Deus. E nós precisamos estar em alerta para que nós não desanimemos na fé, para que nós não achemos que é comum, é normal e que isto é normativo para a palavra, para a vontade de Deus. Negativo, Deus nunca foi conivente com o pecado, Deus nunca foi alguém que passou a mão no pecado e naqueles que estão vivendo em pecado. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E o pecado fere a santidade de Deus. E nós precisamos olhar para o pecado como Deus olha e como Deus vê. O pecado é maligno. E estes homens estão no meio do povo de Deus com esta finalidade de escandalizar, de perverter a graça de nosso Senhor Jesus em libertinagem. E quando nós nos reportamos aqui para a segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, aqui uma advertência contra estes homens que está no meio do povo de Deus, pervertendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. Nós vamos ler aqui em 1 Pedro o versículo de número 1 ao versículo de número 3, depois o 10, 12, 13... E aí vamos pular aqui para o
14, 17, 18 e 19. Se não, vejamos. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro alerta que haveria no meio do povo de Deus esses falsos mestres, estes homens que têm o conhecimento pervertido e que são reprovados na fé, e estes mesmos introduzirão heresias destruidoras no meio do povo de Deus. E quantas heresias nós temos ouvido, pessoas que com o microfone na mão falando heresias, distorcendo a palavra de Deus somente para afirmar, para fundamentar o seu pecado, para tentar normatizar a sua falsa doutrina, seu falso conhecimento. E Pedro alerta para isto, porque ele diz: mas entre o povo também, isto é, o povo da antiga aliança, houve falsos profetas, assim como entre vós haverá, futuro, porque quando ele usa a expressão entre vós haverá, está apontando para o futuro, falsos mestres, e que as ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Ou seja, Pedro está dizendo: haverá no vosso meio. E esse haverá que aponta plenamente para o presente século que nós estamos vivendo, sem abnegar o princípio hermenêutico que na época dos apóstolos também houve esses falsos mestres, que as ocultas introduziram heresias e que perverteram alguns da fé. Mas Pedro diz que sobre eles trarão repentina destruição. E no versículo 2 ele diz: e muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Então o propósito desses homens corrompidos, da corrupção nos últimos dias, é perverter os filhos de Deus, desviar os filhos de Deus da verdade, do caminho da verdade. E é bom que se diga, e eu afirmo aqui, biblicamente, teologicamente falando, estes homens estão sob a influência do anticristo, estão sob a influência do espírito do anticristo, que já está operando no presente século e que está permeando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo com a falsa doutrina, com o falso ensino, pervertendo a graça de nosso Senhor em libertinagem. E estes mesmos estão trazendo com este comportamento sobre si repentina destruição, como o texto é enfático ao dizer. E com este comportamento, com estas falsas doutrinas, os seus objetivos é desviar o caminho, é desviar os filhos de Deus da verdade. Versículo 3: movidos pela ganância, também vos explorarão com as suas artimanhas, sua condenação desde há muito tempo não tarda a sua destruição, não está inerte. Então, Pedro traz aqui a lume, a revelação pelo Espírito, que estes homens são movidos pela ganância, são gananciosos. Por isto, eles introduzem heresias, engano, falsos ensinos, para tentar tirar dos filhos de Deus, para tentar tirar do povo de Deus recursos financeiros, para manter os seus luxos exacerbados, porque Pedro diz: movidos pela ganância também vos explorarão com as suas artimanhas, sua condenação desde há muito tempo não tarda e a sua destruição não está inerte. Ou seja, Deus está permitindo que esses homens no meio do povo de Deus haja desta maneira. Porém, Deus, que é longânimo, vai julgá-lo, porque esse comportamento eles mesmos estão se condenando. Porque Pedro diz que a destruição não está inerte sobre eles, mas virá.
Porque muitas das vezes nós olhamos para tudo isso e dizemos, mas por que o juízo logo não vem? É porque, meu amado e minha amada, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E antes de Deus trazer juízo, Deus oferece a misericórdia. E quando a misericórdia é rejeitada, aí Deus derrama juízo. Então estes homens receberão juízo porque rejeitaram a misericórdia. Porque mesmo eles agindo desta maneira, se arrepender, Deus derrama graça. Porém, eles não se arrependerão porque estão cauterizados na sua mente. A sua mente, o seu coração se tornou insensível à voz do Espírito. E por isto não ouve mais o Espírito Santo e anda conduzindo conforme os seus conhecimentos naturais. Corrompido, e estes mesmos são reprovados na fé. E eles, porque rejeitaram a graça, rejeitaram a misericórdia, receberão a condenação no lugar. E não obstante, o apóstolo Pedro continua trazendo aqui as características destes homens nos últimos dias, nestes últimos tempos. Versículo 10, principalmente os que seguindo a carne andam em desejos impuros e despreza toda autoridade, presunçosos e arrogantes, não receia difamar seres gloriosos e superiores. Então Pedro traz aqui a manifestação destes homens, do caráter destes homens, são carnais, andam na carne, despreza a autoridade, são insubmissos, são também presunçosos e arrogantes, e que não receia difamar seres gloriosos e superiores. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronuncia contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. Ou seja, estes homens blasfemos, arrogantes, insubmissos, e não se dobra às autoridades e ainda difama seres gloriosos e superiores que são os anjos. Então são pessoas, meus amados, que estão cauterizados na sua mente e que não carrega no coração o temor do Senhor. Por isto andam na carne, por isso eles desprezam a autoridade, são presunçosos e arrogantes, e não receia difamar os seres gloriosos e superiores, porque são arrogantes. Versículo 12 diz, mas esses homens que a semelhança de animais irracionais, vivem por instinto natural, para seres presos e destruídos, difamando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então Pedro diz que eles são como animal irracional, porque esta conduta, estes comportamentos, essas características é de alguém que está corrompido na sua essência, endurecido pelo pecado, e por estar neste lugar é comparado a animal irracional, porque Pedro diz, mas esses homens que a semelhança de animal irracional, vive por instinto natural, para seres presos e destruídos. Então são como animais. Pedro traz aqui a característica que estes são como animais irracionais, para seres presos e destruídos. E essa destruição que ele está se referindo aqui é o lago de fogo, Geena, em que eles serão lançados, porque todo aquele que anda contrário à vontade de Deus, que não aceita a graça de Deus e que rejeita a graça de Deus, irá para o Geena, para a condenação, serão destruídos. Versículo 13, recebendo a justa retribuição de sua injustiça, tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações, quando se banqueteia convosco. Então, dentro de um princípio hermenêutico, aconteceu no tempo do apóstolo Pedro, essas manifestações destes homens. Porém, nestes últimos tempos, os homens chegarão no ápice, no clímax da corrupção, manifestando estas características de uma forma ampla e abrangente. Como Pedro traz aqui, que eles receberão a retribuição da sua injustiça, e tais homens têm prazer na luxúria, no desejo exacerbado, no hedonismo,
e que vivem endeusando os prazeres desta vida. À luz do dia, eles são manchas e máculas, tendo prazer em suas dissimulações quando se banqueteia convosco, ou seja, se banqueteando com a igreja da época dos apóstolos, mas também no presente século. Estes homens estão no nosso meio, fazendo parte dos nossos banquetes, das nossas reuniões. Mas a condenação deles não tarda, não está inerte, virá, porque Deus não tem culpado por inocente, e nem inocente por culpado. Versículo 14: tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecar. Engana os inconstantes e tem o coração exercitado na ganância e são malditos. Então aqui o apóstolo Pedro continua trazendo a instrução, trazendo a revelação das características dos homens dos últimos tempos, porque ele diz que eles têm os olhos cheios de adultério, ou seja, são homens adúlteros. Mas o adultério não está rotulado somente no âmbito da traição, em que uma mulher casada se deita com um homem ou um homem casado se deita com uma mulher que não é dele. Mas o adultério aqui fala também do adultério espiritual, aonde esses homens estão constituindo para si deuses, que é a luxúria, o prazer, a ganância, o dinheiro, e assim segue o número de coisas que eles têm endeusado. E tudo isto serve para a condenação deles, porque Pedro diz que eles têm o coração exercitado na ganância e são malditos por causa deste comportamento. Versículo 15: eles se desviaram deixando o caminho reto e seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido por sua transgressão. Um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eles são fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas. Pois proferindo palavras arrogantes e fúteis, com paixões sensuais da carne, iludem pela libertinagem os que estão a ponto de escapar do erro. Promete-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Então estes homens, embora pregue a mensagem, são escravos. Embora prometa liberdade, eles são escravo do pecado, escravo dos desejos, dos prazeres, escravo da ganância, e a condenação dos mesmos não está inerte, porque o texto é fático ao trazer as características dos homens dos últimos dias. E nós precisamos estar alerta, porque está aqui, aconteceu no tempo dos apóstolos, porém no presente século está acontecendo nos nossos dias, no meio do povo de Deus, homem que tem pervertido a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. Capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo 5, continua trazendo as características e o alerta para que nós estejamos atentos nesses últimos dias, para que tanto não caiamos neste lugar e nem sejamos enganados, ludibriados por esses falsos mestres, por estes homens que têm o entendimento corrompidos e que são reprovados na fé. Se não vejamos, amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Saber antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo os seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
pois de propósito ignora que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Então o apóstolo aqui no capítulo 3 traz esse alerta, em que estes homens zombarão, serão zombadores, e que começarão a zombar sobre a vinda do Senhor Jesus, dizendo: cadê? Cadê a vinda? Cadê que ele não veio ainda? Porque as coisas permanecem iguais desde os tempos dos nossos pais. Porque o texto diz: sabeis antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com sua zombaria andando de acordo com os seus próprios desejos. Então, nesses últimos tempos, não fique pasmo com o que está acontecendo, porque tudo isso já tinha sido profetizado, já está revelado aqui na palavra de Deus, em que haveria de ter em nosso meio zombadores que zombaria do Senhor Jesus, e que estes mesmos são dados ao desejo, porque o texto diz: saber antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com a sua zombaria andando de acordo com os seus próprios desejos, ou seja, homens naturais. Por estar nos seus próprios desejos naturais e ignorando as coisas eternas e espirituais, se voltarão contra o próprio Senhor, contra a parousia, a vinda do Senhor, zombando do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, por causa da sua corrupção, da sua mente cauterizada, estes mesmos zombarão do Senhor, da sua graça, zombarão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro alerta a igreja da sua época, mas também a igreja do presente século, que nós precisamos estar alerta, que nós precisamos estar vigilantes, para que nós não sigamos este caminho, porque estes homens têm um objetivo: desviar, perverter o caminho da graça e desviar os filhos de Deus da graça de nosso Senhor Jesus, porque o texto aqui no capítulo 2, versículo 2 diz: e muitos seguirão sua vida de libertinagem, e o caminho da verdade será difamado por causa deles, por causa do engano que eles estão propagando, por causa do engano que eles estão ensinando. E você precisa ter cuidado, equiparar com a palavra de Deus, para que você não caia no engodo desses falsos mestres que estão debaixo da influência do espírito do anticristo. Então, cuidado, para que você não caia no engodo de Satanás. Que na segunda epístola do apóstolo João, apóstolo do amor, versículo 7, ele traz aqui um alerta que estava acontecendo no tempo dele, mas que nos nossos tempos, nesses últimos tempos, também está acontecendo. Se não, vejamos: porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e anticristo. Então esse alerta aconteceu no tempo dele, do apóstolo João, e que está acontecendo. Está aí no mundo inteiro homens de entendimentos corrompidos, reprovados na fé, e que zomba do Senhor, pervertendo a graça do Senhor, negando o Senhor Jesus. E o apóstolo João disse: estes mesmos são anticristo, porque aqueles que negam Jesus são anticristo, estão debaixo da influência do espírito do anticristo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque ele diz no versículo 8: tende cuidado de vós mesmos, para não destruirdes o fruto do vosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venha receber plena recompensa. Porque todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras mais. Então estes homens são homens pervertidos, que pervertem a graça de nosso Senhor Jesus. E João afirma, ensina e admoesta a igreja que eles nem deveriam nem mesmo receber em casa
estes homens, ter comunhão com estes homens que rejeitam o Senhor Jesus e que não traz o ensino de nosso Senhor Jesus, porque ele diz: todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras mais. Então, não podemos nem receber e nem o cumprimentar. Pelo contrário, se afastar. E aqui é bom abrir um parêntese, que aqueles que estão na cegueira, no mundo, vivendo a vida de pecado, na ignorância, esse nós precisamos conhecer, nós precisamos conviver, evangelizar essas pessoas, porque estão na ignorância. Mas esses que tanto Paulo, tanto Pedro e João está fazendo menção, são pessoas que estão dentro da igreja, que tem uma aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. E Pedro, e tanto Paulo, e tanto João diz: afasta-te desse, não cumprimenta e nem receba em casa, porque são homens de entendimento corrompidos, pessoas que perverteram a graça do Senhor Jesus, pessoas que negam o Senhor Jesus, em que João chama de anticristo. E nós precisamos receber a diretriz, a admoestação, a exortação, e não cumprimentar estes homens, nem ter comunhão com eles e nem receber em nossa casa. Porque senão nós estaremos compactuando com a obra deles. E por compactuar, nós também seremos tidos como culpados. E como eu disse, vou ser redundante, Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Então, não podemos nem receber em casa e nem cumprimentá-lo, porque são anticristo. E esta corrupção já havia sido manifesta na palavra, revelada, e nós precisamos trazer a lume. Nós precisamos receber esta palavra e não rejeitá-la, porque é uma palavra da parte de Deus, de direcionamento e exortação. E não obstante, o apóstolo Judas também exorta a igreja da sua época, mas também a igreja do presente século, deste perigo e do cuidado que eles deveriam ter em batalhar pela sua fé. Se não, vejamos, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se filtraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Judas exortando a igreja que estes homens corrompidos se infiltrou no meio da igreja, e como tem se infiltrado no presente século, com a finalidade de perverter a graça de nosso Deus, negando o Senhor Jesus. Porque ainda que ele esteja com o microfone na mão, pregando, ainda que esteja louvando, cantando, e aparentemente com a estética de religiosidade, ainda que não declare verbalmente, mas por meio das suas ações, dos seus atos, nega o Senhor Jesus e perverte a graça de nosso Deus. E nós precisamos buscar de Deus discernimento, porque neste tempo de pluralismo teológico, nós estamos vivendo tanto tipo de engano, de falsos ensinos, falsas doutrinas, que nós precisamos estar conectados ao Espírito para que nós não tenhamos o errado como certo e o certo como errado. Porque quando chega alguém pregando uma mensagem dura, uma mensagem de exortação, de confronto, logo nós rejeitamos e aceitamos o ensino falso que relativiza a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: não é bem assim, se você pecar, você é amado, você precisa somente olhar para Deus e está tudo bem.
negativo e sem engano. Deus nos perdoa, mas Deus deseja e espera de todos os seres humanos arrependimento e metanoia, mudança de mente. Porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, não só é um ato de declarar eu me arrependo. O arrependimento verdadeiro e genuíno, ele vem acompanhado de mudança de vida, de mudança de comportamento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que vivia na prostituição não prostitui mais. O verdadeiro arrependimento vem com estas características. Porém, estes homens não têm isto. Pelo contrário, são homens de entendimento corrompidos e que perverte a graça de Deus, negando até o Senhor Jesus, como está escrito. Porque certos homens se filtraram entre vós, sem que fossem notados, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Então eles são homens de conhecimento, de entendimento pervertidos, mas a condenação e a destruição deles já está decretadas. É questão de tempo, porque o texto é fático ao dizer, muito tempo eles estavam destinados para o juízo, então eles estão destinados ao juízo. Amados, permita-me dizer a você, o diabo tem os seus ministros dentro da casa de Deus. E os seus ministros estão dentro da casa de Deus para perverter a graça de nosso Senhor Jesus em libertinagem. E em fazendo assim desviar o coração dos filhos de Deus. E estes mesmos são o que não tem o Espírito e vive por suas próprias tendências naturais, como está escrito em Judas 19, se não vejamos. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Não tem o Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula. Ou seja, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito. São homens que, ainda que vivam no âmbito de uma religiosidade, de uma espiritualidade, são homens pervertidos e que não nasceu de novo. Está no meio do povo de Deus com o propósito de propagar o engano. E não obstante, nós precisamos tomar cuidado. E aqui eu entro na primeira característica dos homens dos últimos dias. O egoísmo, pois o texto diz amarão a si mesmo, e isto refere-se ao egoísmo extremo, narcisismo, egocentrismo, autoidolatria de si mesmo, e isto faz parte do comportamento dos homens no presente século. Pessoas egoístas, pessoas que se idolatram, pessoas que são arrogantes e que só pensam em si mesmo. E, portanto, tudo isto já havia sido profetizado, que os homens nos últimos dias que teriam aparência de religiosidade, porém negando o poder. E estes mesmos são egoístas, narcisistas, egocêntricos e cometerão o pecado da autoidolatria de si mesmo, idolatrarão a si mesmo, vão pensar somente em si. E nós estamos vivendo isto. Nós estamos vivendo no presente século esta realidade. Uma realidade onde as pessoas estão tão egoístas, se for preciso, ela mata o semelhante para poder se dar bem, para tirar vantagem, ainda que esteja ferindo os princípios da palavra de Deus. Segunda característica dos homens nos últimos dias, a ganância. A ganância faz parte do caráter dos homens nos últimos dias, mas a ganância aqui é uma ganância extrema, que chegará no clímax e no ápice, que os homens farão de tudo para se dar bem, ainda que tenha que prejudicar o seu semelhante. Essas são as características dos homens nos últimos tempos. A ganância, pois serão gananciosos. E não obstante, uma pessoa gananciosa é como um mar morto, só recebe, e como uma fonte de água parada.
Assim é o caráter dos homens nos últimos dias, amarão o dinheiro com desejo excessivo, insaciável de acumular bens materiais, dinheiro ou poder, priorizando seus próprios interesses acima de tudo e de todos. Portanto, estes não levam em consideração o temor de Deus, a palavra de Deus, os princípios elementares da palavra de Deus. Pelo contrário, ele nega, eles rejeitam a Deus, a sua palavra e o seu semelhante por causa da ganância, de acumular mais e mais e mais com a sede e fome insaciável. Portanto, estes homens é como o mar morto que só recebe. Estes homens são como fonte de água parada. Deles não sai, somente entra. Então, meus amados, essas características dos homens dos últimos dias. 1 Timóteo 2,6 está escrito: os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos descontroláveis, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa desta cobiça alguns se desviaram da fé. Então, estas características é destes homens dos últimos dias. Porém, quem preserva a ganância, quem preserva este desejo exacerbado na sua vida, cairá em ruína, como Paulo diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo de número 10. Então, estas são as características dos homens dos últimos tempos. Serão gananciosos e egoístas. Terceira característica dos homens nos últimos dias: eles serão presunçosos, agindo por conta própria, rejeitando a autoridade de Deus, como fez Saul ao oferecer sacrifício a Deus e os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então serão presunçosos, arrogantes, agirão de acordo com o seu conhecimento corrompido natural. E por isto denota claramente que são homens reprovados na fé. Então, o pecado da presunção faz parte do caráter da corrupção desses últimos dias, dos homens dos últimos dias. E nós precisamos tomar cuidado para não cairmos neste engodo, de cair neste lugar e de não sermos enganados por estes homens que são corrompidos e que estão no meio do povo de Deus. Quarta característica dos homens nos últimos dias: serão blasfemos, mesmo estando dentro da igreja, serão opositores de Deus e da sua obra, como temos visto nos nossos dias. Então, nos nossos dias nós temos visto esse sinal, essas características, esta faceta destes homens de entendimento corrompidos. São blasfemos, que se opõem a Deus e a sua obra. E quando nós nos reportamos no presente século, em uma análise, nós vemos claramente pessoas usurpando do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, fazendo piada. E nós também vemos pessoas claramente se opondo ao ministério da igreja, pervertendo a mensagem do Filho de Deus em libertinagem, e com isto blasfemando contra o Senhor, contra a sua obra, contra a sua noiva. E haverá consequência, porque a condenação destes não está inerte, não tardará, mas pelo contrário virá, assim como virá o dia de amanhã. Então, estas são características dos homens nos últimos dias. Serão homens blasfemos, que estão debaixo da influência do espírito do anticristo. E nós precisamos tomar cuidado, porque estas características de oposição à obra de Deus, à obra do Espírito de Deus, pertence ao espírito do anticristo, ao anticristo, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o qual se opõe e se levanta, que está falando do anticristo.
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer-se Deus. Então, estas características de blasfêmia, que faz parte dos homens corrompidos dos últimos dias, pertence ao anticristo. Então, isto denota claramente que estes homens estão sobre a influência do espírito do anticristo. Então, nós precisamos estar discernindo este tempo. Nós precisamos estar em oração, em leitura da palavra, em dependência do Espírito, para não cairmos em tentação de acreditar nos falsos mestres, no engano de Satanás, que tem os seus ministros dentro da casa de Deus. Quinta característica dos homens nos últimos dias: serão desobedientes aos pais, ou seja, não respeitarão seus pais. Com isto, desonrarão, indo contrário o que a palavra de Deus nos ensina. Então serão desobedientes aos pais, indo contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, como está escrito em Efésios 6:1, Colossenses 3:20, Provérbios 1:8. Eu não vou ler os textos para que não fique longo demais o vídeo. Então, estas características dos homens dos últimos dias: desobediente aos pais, não respeita autoridades, não são submissos, são irreverentes. Tudo isto faz parte dos homens nesses últimos tempos, nos homens corrompidos que está dentro da casa de Deus, porque esses textos não estão falando dos ímpios que nunca nasceram de novo e que nunca foi na igreja, que ou até já visitou, mas que não tem um relacionamento com Deus. Está falando daqueles que vivem lá dentro da casa de Deus, que está o tempo todo, sim Senhor, mas que não faz o que Deus manda, que não obedece a palavra de Deus, mas pelo contrário, perverte a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem. Sexta característica dos homens nos últimos dias: serão ingratos e ímpios, ou seja, ainda que tenha uma aparência de religiosidade, estes homens não sabem o que é o sentimento da gratidão, que a palavra de Deus nos ensina que em tudo nós precisamos dar graça a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, agradecendo a Deus por nosso Senhor. Estes homens serão ingratos e serão ímpios, ainda que tenha uma aparência de religiosidade. Qual é o posicionamento do ímpio? São irreverentes, são contrários à palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Assim são estes homens que estão dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, são ingratos e são ímpios, e que se opõem à palavra de Deus. Sétima característica dos homens nos últimos dias: serão sem afeição natural. Isto fala de falta de amor familiar. Estorche indica a ausência do amor que é naturalmente esperado entre pais e filhos, maridos e mulher, os irmãos. E isso significa que as pessoas tornarão insensível, desafeiçoadas, egoístas, priorizando a autogratificação em detrimento das relações familiares. Não terão amor, o amor estorche, não terão. Pelo contrário, serão egoístas, prepotentes, autossuficientes, pessoas secas, pessoas egoístas. Então, meu amado, esse tempo é um tempo sério que nós estamos vivendo e presenciando nos nossos tempos, antes da vinda da parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tempo é um tempo escorregadio que nós precisamos estar em alerta para não cairmos neste lugar e nem cair no engano dessas pessoas, porque são irreverentes, são pessoas que não temem a Deus e nem respeitam semelhantes, desonram a Deus e ao próximo, não conhece da verdadeira honra, mas pelo contrário são homens pervertidos e corrompidos, e nós precisamos tomar cuidado. Oitava característica dos homens nos últimos dias: serão incapazes de perdoar.
E isto refere-se à insensibilidade espiritual, falta de amor ao próximo, empatia para com aqueles que erram. Então eles são incapazes de perdoar. E isto denota claramente que estes homens não têm sensibilidade espiritual, pois o perdão faz parte daqueles que nasceram da água e do Espírito. Porém, estes homens não carregam em si esta característica, pois eles são incapazes de perdoar. Estes homens são endurecidos pelo pecado, e isto denota que eles não têm sensibilidade espiritual, portanto não nasceram da água e do Espírito, não nasceram de novo. Por isto eles não perdoam, não têm amor ao próximo e nem sentem empatia para com aqueles que erram. Mas pelo contrário, são homens de entendimento corrompidos e reprovados na fé. Reprovados na fé. Pois eles não entendem que o perdão pavimenta o caminho dos relacionamentos. E que sem o perdão da vertical e da horizontal, nós não podemos nos relacionar com Deus e nem com o nosso próximo nos nossos relacionamentos pessoal com Deus e nos nossos relacionamentos interpessoais. O perdão é de fundamental importância e pavimenta o caminho dos relacionamentos. Porém, estes homens não levam em consideração este axioma. Pelo contrário, rejeita, são incapazes de perdoar o semelhante. Nona características dos homens nos últimos dias: serão caluniadores, e isto refere-se àquele que levanta calúnias, acusação, falso testemunho, destratando alguém, prejudicando a sua reputação, indo totalmente contrário à palavra de Deus, que nos ensina que nós não podemos e nem devemos falar mal do nosso semelhante e nem caluniar o nosso semelhante, como está escrito em Tiago 4:11. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga a lei. Então a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos e nem devemos ser caluniadores, nem falar mal ou fazer mexerico. Porém, esta característica de caluniar é destes homens de entendimento corrompido e que são reprovados na fé. Estes mesmo agem desta maneira, indo contrário à vontade de Deus, que nos ensina que nós não podemos falar mal dos nossos semelhantes, como está escrito aqui em Tiago 4:11, Provérbios 19:5 e Provérbios 6, do 16 ao 19. Não lerei os versículos para não ficar longa a pregação. Porém, você pode ver aí os endereços que a palavra de Deus nos ensina claramente que nós não podemos ser caluniadores, não podemos falar mal do nosso semelhante, fazer mexericos, fazer fofoca, dar falsos testemunhos. Porém, estes homens corrompidos, de entendimentos corrompidos e que são reprovados na fé, têm estas características. E que nos nossos tempos nós já temos visto quantas pessoas no YouTube, na internet, fazendo textos, fazendo vídeos só para denegrir a imagem do semelhante, esculhambando o semelhante, sem externar, sem expressar um pingo de amor ao próximo. E muitos desses são pessoas religiosas, pessoas que se denominam cristão, mas que são pseudo, que são pessoas somente nominais, mas que nunca nasceram de novo e que não tem o Espírito, porque quem tem o Espírito Santo não vive caluniando, não vive fofocando, dando falso testemunho e nem fazendo mal contra o semelhante. Pelo contrário, vive manifestando e externando o caráter de Deus, que é o amor, que é o perdão e que é a graça, a misericórdia. Então, precisamos estar alerta, precisamos tomar cuidado para não agirmos assim, não estar neste lugar e nem ser enganado por esses homens
de entendimentos corrompidos e que são reprovados na fé. 10ª característica do homem nos últimos dias: serão descontrolados, e isto refere-se que os homens nos últimos dias não terão domínio próprio, nem temperança, mas serão precipitados em fazer o mal. Mas também não terão domínio sobre as paixões, os prazeres mundanos. Pelo contrário, serão dados à fornicação, à imoralidade sexual, à luxúria e toda espécie de males que fere os princípios da palavra de Deus, que vai contrário à santidade de Deus. Então, estas características traga que faz parte dos homens nos últimos tempos. Os homens neste tempo não está tendo domínio próprio, não tem temperança, e a Bíblia já havia revelado, já havia profetizado este tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde tem faltado domínio próprio, tem faltado temperança, as pessoas têm dado-se à luxúria, aos desejos, às paixões da carne, e dizendo-se filho de Deus, e dizendo-se que é cristão, porém por meio da sua conduta, do seu comportamento reprovado, nega aquele que morreu na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo. Então essa 10ª característica faz parte do caráter dos homens nos últimos tempos. Não de todos, porque é bom que se diga que há muitos filhos de Deus que levam a sério a palavra de Deus e que tem o temor de Deus no coração e que não anda segundo o curso deste mundo, mas é santo, como aquele que é santo chamou. Então, eu não estou aqui dizendo que toda a igreja do Senhor Jesus é imoral, negativa. A igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é limpa, e há um povo remanescente que não se perverteu e que não é corrompido. É bom que se diga e se afirme que no meio desse povo santo há estes homens pervertidos e corrompidos e que são reprovados na sua fé. Então é bom que deixe claro aqui este axioma. Então, nestes últimos tempos, os homens não terão domínio próprio, serão dados ao hedonismo, serão dados a fazer o mal ao próximo e dados às paixões sensuais, à imoralidade, à depravação, à luxúrias. Então, tudo isto faz parte das características desses falsos mestres, falsos crentes que está no meio do povo de Deus. Então é bom que deixe claro e enfatizado e bem amarradinho este axioma, esta verdade. Nestes últimos tempos está faltando domínio próprio, temperança. E isto denota claramente que estes homens do presente século são estes que a Bíblia havia profetizado que haveria no meio do povo de Deus. Que haveria no meio do povo de Deus. 12ª características dos homens nos últimos dias: serão cruéis, inimigos do bem, e isto refere-se a alguém com um coração maligno, exercitado em fazer o mal ao seu semelhante, porque o texto é fático ao dizer que eles serão cruéis, inimigos do bem. Em outras palavras, os mesmos não terão a prática de fazer o bem, porque o seu coração está endurecido pelo pecado, e isto é exercitado na maldade, por isto serão cruéis e inimigos do bem. Esses homens têm um coração endurecido, um coração maligno, um coração que não externa amor pelo próximo, porque são cruéis, são pessoas endurecidas pelo pecado, pelo engano de Satanás, e não consegue amar o semelhante, não consegue externar amor pelo próximo, porque os mesmos são cruéis, estão endurecidos.
e não consegue externar o amor. E quando nós nos reportamos para o nosso presente século, nós estamos vendo em nossos dias essas características. Nós estamos vendo pessoas disseminando ódio, nós estamos vendo pessoas o tempo todo atacando o semelhante, difamando o semelhante. E isto é a característica dos homens desses últimos dias, pessoas dizendo-se cristão, mas que pelas suas obras, pelos seus comportamentos, denota que nunca nasceram de novo e que não conhece a Deus e que não pertence, que não faz parte do povo de Deus, embora esteja no meio do povo de Deus. Então, meu amado e minha amada, esta característica faz parte dos homens nos últimos tempos. Faz parte destes homens dos últimos tempos que estão camuflados e intrometidos no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. E nós precisamos discernir esse tempo para não cairmos no engodo de Satanás. 12ª característica dos homens nos últimos tempos: serão traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder, afasta-te também desses. Então, nessa 12ª característica, eu trouxe aqui mais de uma característica dos homens nos últimos tempos. A primeira, traidores; a segunda, inconsequentes; terceira, orgulhosos; quarta, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E tudo isso faz parte das características dos homens neste presente século, nesses últimos dias. Meu amado, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo escorregadio, um tempo terrível. Mas nós que temos a palavra de Deus, a revelação de Deus, nós precisamos continuar firme e constante e sempre atuante na obra do Senhor, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e sempre orando e pedindo ao Espírito de Deus para nos livrar desses enganos, tanto de cairmos neste lugar, mas também de não sermos ludibriados por estes homens que têm um entendimento corrompido e que são reprovados na fé. E não obstante, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês. Se você foi abençoado e ministrado por esta palavra, compartilhe esta palavra, mas também curta, deixe o like, mas também comente para que o YouTube veja que esta palavra é relevante e possa recomendar para outros. Se inscreva aqui no canal também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.